Olá, está no ar mais um programa Duas na Tri. E nesta edição vamos falar sobre as mudanças no Afeganistão e como esse país se encaixa em uma nova realidade global. Depois de 20 anos de guerra, o grupo extremista Talibã está de volta ao poder no Afeganistão. Os Estados Unidos invadiram o território afegão logo depois dos ataques terroristas de setembro de 2001 e gastaram bilhões de dólares numa missão que parece ter fracassado. Os números da operação são impressionantes. Além do gasto financeiro, a guerra deixou milhares de militares e civis mortos e acabou de forma repentina com a retirada das tropas americanas na calada da noite. E para falar sobre o passado e o futuro afegão, recebemos Eduardo de Souza Brito, professor de Geografia do curso e Colégio Objetivo. Eduardo, obrigado pela sua presença aqui com a gente. Muito obrigado, Silvia. Muito obrigado, Malu. E vamos lá, vamos conversar sobre o assunto. Professor, a missão americana, ela pode ser considerada fracassada mesmo? E aí eu queria emendar mais uma pergunta. O objetivo inicial era combater o terrorismo e essa missão mudou durante o percurso? Bom, Malu, essa é uma pergunta bastante interessante, né? Se você pensar do ponto de vista geopolítico e de estratégia dos Estados Unidos, se você pensar que, na verdade, num primeiro momento, você pode dizer, é o combate ao terrorismo? Você pode compreender dessa forma, mas existia um propósito além disso, que era tentar colocar em prática um Estado, né, democrático. Quando nós verificamos esse processo, né, de invasão e de intervenção, como ele foi finalizado agora, em 2021, de fato, nós podemos verificar que houve um fracasso. Mas esse fracasso deve ser entendido a partir do porquê que ele chegou a se entender como uma espécie de fracasso. Nós vamos verificar que o Talibã, ele sentou à mesa com os Estados Unidos para negociar um possível acordo em relação a essa questão do Afeganistão. Então, a partir do momento que o governo dos Estados Unidos, em fevereiro de 2020, sentou à mesa com o Talibã para negociar um acordo para instalação, quer dizer, ele reconhece a legitimidade do Talibã. E ao reconhecer essa legitimidade, um acordo não é feito, né? Eles sentaram à mesa em fevereiro para discutir essa questão. Então, se esse acordo, eles sentaram à mesa para discutir essa questão, quer dizer que haviam precedentes. E se haver precedentes, um grupo tão perigoso como o Talibã não ia sentar à mesa sem antes já ter começado uma articulação, uma reestruturação. Então, sim, se você pensar todo o histórico da própria invasão, da forma como os Estados Unidos lidou com a tentativa de instalação de instituições de Estado no próprio país e essa rearticulação do Estado, nós vamos considerar esse processo, de fato, como um processo fracassado pelos Estados Unidos. A fuga de Cabul, com a chegada do Talibã, ela foi comparada, professor, à saída de Saigon no fim da Guerra do Vietnã. Dá para a gente fazer esse paralelo entre as guerras que os Estados Unidos perderam? Primeiro, Silvia, a gente não pode dizer que os Estados Unidos perdeu uma guerra, um conflito, não é? Nesse contexto do Afeganistão, porque não houve uma espécie de guerra. Você pode considerar que houve uma espécie de invasão, não é? Onde os Estados Unidos desarticulam o Talibã para tentar, então, impor um novo modelo, ou como os Estados Unidos gostam de chamar, né, no tal do combate ao terrorismo, que foi uma doutrina imposta por George Walker Bush, o então presidente dos Estados Unidos, em 2001. A gente precisa entender e comparar os momentos históricos, né? A questão do Vietnã, Vietnã do Norte e Vietnã do Sul. Era um contexto de Guerra Fria, num combate ao avanço do socialismo, onde você tinha ali também uma possibilidade de acordo, desde Eisenhower, também com Nixon, enfim, para consolidar essa retirada de tropas dos Estados Unidos que aconteceu no Vietnã. Agora você está num outro contexto, que é o contexto, como eu disse, no combate ao terrorismo. Naquele momento era um momento de Guerra Fria. Nesse momento é um momento geopolítico, vamos dizer assim, nessa tentativa de, como os Estados Unidos mais uma vez gostam de dizer, né, na busca pela paz na região. Naquele momento você não tinha talvez interesses do ponto de vista estratégico, né, na questão do Vietnã. Agora você tem condicionantes importantes
que a gente pode destacar a própria posição estratégica do Afeganistão, os recursos ali existentes, o próprio combate, o apoio existente, né? O Talibã ele tem uma espécie de apoio do governo russo, ele recebe dinheiro iraniano, ele recebeu um aceno do governo chinês. Então, assim, você pode comparar do ponto de vista da retirada das tropas, né? Assim como aconteceu no Vietnã e assim como aconteceu agora com o Afeganistão. Mas você comparar os momentos históricos ou então todo o processo a qual gerou essa retirada, aí já ficaria um pouco mais difícil. Agora, qual seria o papel do Afeganistão no terrorismo internacional que justificou a invasão americana em 2001? Para a gente entender esse processo, Malu, nós temos que entender um processo também histórico importante que vai envolver essa situação, né? O Talibã, ele é um grupo que tem um braço armado terrorista, né? Que esse braço armado terrorista internacional está vinculado à Al-Qaeda, né? E a invasão dos Estados Unidos em 2001, ela foi justificada pelos ataques de 11 de setembro. O Talibã, ele era comandado por um mulá, né, o mulá Omar, e dentro do Talibã você tinha esse braço terrorista internacional que era a Al-Qaeda. E a Al-Qaeda reivindicou os ataques de 11 de setembro de 2001. E durante esses ataques, né, houve aí uma comoção e uma preocupação internacional. Você teve, então, os ataques das 11 de setembro, os Estados Unidos, com o intuito de proteger o mundo desse terrorismo, como eu disse, eles instalam uma espécie de doutrina Bush. E o Bush, ele vai criar, o que seria essa doutrina Bush? Ele falou assim, a partir de agora, eu não vou mais esperar ser atacado como aconteceu com 11 de setembro. Agora, se eu sentir uma ameaça terrorista internacional, eu vou atacar previamente. Então, ele retoma uma ideia do eixo do mal, ele chama o Irã, a Coreia do Norte, o próprio Afeganistão de países que fazem parte do eixo do mal, ele fala, qualquer movimentação contrária que vai ameaçar a paz do mundo, eu vou, então, promover um ataque ou uma invasão. E por isso, diante dessa iminência de outros ataques que poderiam vir a acontecer, não é, com a Al-Qaeda, que é esse braço do Talibã, ele começa, então, a atacar de uma certa forma, invade o Iraque, invade o Afeganistão, né, exige do Irã, por exemplo, o Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares, que isso vem também se desenrolando até os dias atuais. O professor, e pouca gente sabe, né, que o território afegão ele tem recursos naturais muito cobiçados, não é isso? Exatamente. O arcabouço geológico do Afeganistão, a posição estratégica do Afeganistão, muitas vezes, alguns noticiários desdenham dessa capacidade, né? O Afeganistão, os Estados Unidos divulgou uma publicação em 2010 que estima-se que o arcabouço geológico do Afeganistão abriga recursos minerais, reservas minerais, que estão estimadas em torno de $1 trilhão. Então, você pode colocar aí de 5 a 6 trilhões de reais de um arcabouço geológico. E o mais importante ainda, Silvio e Malu, o que eu tenho lá? Eu tenho ferro, eu tenho manganês, eu tenho cobre, eu tenho lítio, eu tenho terras raras. Vamos ficar só nesse lítio, nessas terras raras. A gente considera esses recursos minerais, o lítio e as terras raras, como uma espécie de recursos minerais de países emergentes do futuro. As baterias dos celulares são à base de lítio. As terras raras, elas servem para a fabricação de equipamentos tecnológicos. A tela de plasma, né? Essas telas dos computadores, dos televisores modernos de hoje, eles utilizam essas reservas de terras raras. Só para vocês terem uma ideia, mais de 90% de reservas das terras raras do mundo está na China. Então, a gente sabe que a China é uma potência mundial, voltada, inclusive, para a ampliação dos seus níveis tecnológicos. Então, se no Afeganistão eu tenho essas terras raras, olha a importância do Afeganistão aí. Sem contar, como eu disse, o ferro, que é a base da indústria do mundo, né? O cobre, a energia do mundo passa pelo cobre, né? Então, nós não podemos jamais desdenhar das reservas e dos recursos existentes no Afeganistão. Nossa, isso muda tudo, né? Muda tudo. Agora eu queria entender também como o Afeganistão ganhou esse apelido de cemitério de impérios. Pois é, né? Nós temos ao longo da história vários impérios que se notabilizam pela conquista de territórios e por invasões.
Você começa, no caso do Afeganistão, com a invasão do Império Britânico no século XIX, mas em 1919 o Império Britânico teve que deixar o Afeganistão, né? Teve que sair e teve que declarar independência ao Afeganistão. Depois, em 1979, você teve uma invasão do então Império Soviético, que era o Império Comunista, que faz surgir, inclusive, nesse contexto o Talibã, e aí, com a dissolução da União Soviética em 1991, mais uma vez, é outro império que se vê obrigado a deixar o país. E agora, o grande império geopolítico estadunidense, que mais uma vez, né, pela terceira vez, o império, então, tem que deixar, ao deixar o Afeganistão, ver o poder tomado por um grupo local. Então, dentro desse contexto, dessa saída, né, após a invasão desses 3 impérios históricos, né, nós temos, então, o apelido que foi dado para o Afeganistão de cemitério dos impérios. E com razão, né? Grandes impérios. Agora, o Talibã, ele é um grupo conhecido por seguir uma versão extremista da lei islâmica, né? A Sharia. O que isso significa para a população afegã? Primeiro, a gente vai entender o que é a Sharia, né, Silvia, né, Malu? A Sharia, ela é uma espécie de... seriam as escritas que estariam no Corão, que foram feitas pelo profeta Muhammad, pelo profeta Maomé, aonde ele aponta quais seriam uma espécie assim dos costumes que o Islã deveria adotar no seu cotidiano e no seu dia a dia. Então, ele coloca ali normas, conjuntos, falas, condutas e diretrizes da vida do cotidiano do Islã, né? E ele adotando, né, essas, diríamos, diretrizes que o profeta Maomé colocou no Corão, ele estaria, então, seguindo, né, à risca aquilo que se espera do Islã. Então, ele seria o muçulmano. O muçulmano é aquele que despeja sua fé no islamismo, certo? Mas aí entra a questão da interpretação da Sharia. E é aí que entra uma palavrinha que a gente escuta falar várias vezes nos noticiários, nas aulas de geografia e de história, que é o fundamentalismo. O que seria o fundamentalismo? É a interpretação fundamentalista da Sharia, que seria aquela interpretação ao pé da letra. Eles aproveitam os estados que instituem, né, que são os estados não laicos, e instituem a Sharia como uma espécie de sistema jurídico. Só que ele vai instituir como uma espécie de sistema jurídico, aonde ele procura dizer que ele vai afastar os costumes ocidentalizados para o seu modo de vida cotidiano dentro de um país não laico, de um país instituído enquanto país islâmico. E aí você vai verificar várias atrocidades, como, por exemplo, se você rouba, você corta um membro da mão. Se você tem uma veste, né, que é ocidentalizada, você é apedrejado em praça pública. A mulher, ela se vê, por exemplo, obrigada a utilizar a burca, em alguns casos mais extremos, que é onde deixa apenas os seus olhos à vista. Se o homem, por exemplo, imaginar que ela cometeu algum adultério, ela é condenada a apedrejamento e morte em praça pública. Então, são essas visões fundamentalistas extremistas que acabam preocupando. Agora, por que se preocupa mais com a tomada do Talibã dentro do Afeganistão? Porque o Talibã já comandou o Afeganistão de 1996 a 2001. E o Talibã, quando comandou, ele aplicou todo esse modelo extremo. Só para vocês terem uma ideia, nas praças das cidades, né, de Cabul, nas cidades afegãs, em especial Cabul, a capital, você tinha grupos paramilitares que ficavam fiscalizando a população se tinha algum hábito, algum costume, que não era preceito básico da Sharia. E se caso isso fosse identificado, essa pessoa era apedrejada em praça pública naquele momento. Então, o medo, a gente não vai, assim, se a gente for estender, nós podemos acompanhar nos noticiários, por exemplo, com a tomada do Afeganistão ao poder, a retirada desde então de outdoors, de faixas, onde tinha imagem das mulheres, de publicidade, porque existe essa divisão de gênero muito clara, né? Esse sexismo muito claro existente como modo operandi da aplicação da Sharia. Então, preocupa-se por demais pelo fato de que, por mais que o Talibã venha dizer, ele disse, olha, esqueça o Estado democrático,
Tá? E por mais que ele possa dizer que a Sharia poderia ser aplicada de uma maneira não tão terrível como ela foi aplicada, nós tivemos a experiência dos 5 anos que o Talibã ficou no poder. E a experiência ela foi, infelizmente, bastante dolorosa para a população. E por isso que a população afegã, em muitas imagens durante a tomada do poder do Talibã no Afeganistão em 2021, ela promoveu, então, nós vimos as cenas de atrocidades de aviões que cabiam 100 pessoas com 640 pessoas, pessoas presas no trem de pouso do avião, e o trem de pouso fechou, foram encontrados restos mortais dessa população, porque eles temem por essa repressão. Agora, Malu, queria colocar uma questão aqui. Isso tudo está na Sharia. Se é certo ou errado, o mundo pode contestar isso? O mundo pode contestar o que está na Sharia e falar, não, eles estão errados. Isso é possível? Vamos colocar assim, né? O que você considera enquanto gosto, costume ou hábito, ninguém vai questionar, por exemplo, o hábito de uma vestimenta de um muçulmano. Você vai questionar o fato de que por que só as mulheres têm que cobrir o seu rosto totalmente. Os homens, por exemplo, não podem deixar nem o calcanhar à mostra, mas ele pode andar com o rosto tranquilamente pelas ruas. Então, é justamente essa divisão. Agora, uma coisa precisa ficar bem claro, Malu e Silvia. Nós não podemos, de uma certa forma, implantar um sistema que coloque em detrimento ao outro o direito de ir e vir. Os muçulmanos que estão saindo de lá, os refugiados que saem de países que acabam aplicando a Sharia, eles não saem porque eles vão sair para deixarem de serem islâmicos. Eles estão deixando os seus lares, o seu país, o seu espaço, porque eles estão sendo repreendidos. Eles estão sendo repreendidos. Eles estão tendo a sua liberdade de expressão ceifada. Então, você não vai, de uma certa forma, promover, por exemplo, uma intolerância religiosa em rotular todo o muçulmano como terrorista. Isso seria, por exemplo, por parte de outras religiões, um questionamento. Isso não. Mas você não pode utilizar um instrumento religioso em detrimento a um grupo ou outrem. Senão a gente vai cair na mesma história do racismo, do sexismo, da homofobia. Ah, mas é a minha cultura. Ah, mas eu leio na Bíblia. Tudo bem, mas eu vou colocar, então, a minha forma de pensar, eu não vou praticar. Mas o que me dá de sustentação de tornar você obrigado a adotar aquilo que eu penso? Então, assim, o questionamento parte do momento a qual você tem uma espécie de lei máxima, que são os direitos humanos. E aí você não pode impedir um ser humano de viver plenamente no seu espaço, no seu território, porque você utiliza como instrumento de opressão uma leitura fundamentalista. Isso não acontece somente com o mundo islâmico muçulmano. Nós temos exemplos de outras religiões que também praticam essa mesma leitura indevida para tentar subjugar um grupo ou outro. Então é esse o cuidado que nós precisamos ter. É o extremismo, né? Em toda a história, toda vez que a história endurece, realmente o mundo passa por atrocidades, né, professor? Agora eu queria entender, o Brito, o que o grupo Talibã ele traz no seu DNA? Qual é a origem desse grupo? A origem do Talibã, ela começa no final da década de 1970, 1979, quando a União Soviética invade o Afeganistão, toma o poder, né? Institui um governo aliado a ela, e aí um grupo, né, um grupo que não aceitava essa intervenção soviética, resolve, então, criar um aparato, criar uma espécie de grupo contrário, extremista, contra, né, essa invasão soviética ao país. E aí, surpreendentemente, esse grupo ele vai receber treinamentos, armas, dinheiro e todo o apoio de quem? Dos Estados Unidos da América. Porque você tinha um momento de Guerra Fria, então, para lutar contra, né, o comunismo, o socialismo, a invasão soviética, então os Estados Unidos vai lá e financia e dá esse aparato para o Talibã. Com a saída da União Soviética, o Talibã toma o poder, então, tem uma guerra civil, né, no Afeganistão, que perdura até 96, até então
o Afeganistão ser tomado pelo poder do Talibã, mas nesse meio tempo ele cria, né, esse braço terrorista que é a Al-Qaeda. Então, esse processo de surgimento, ele está dentro desse contexto também de Guerra Fria. Agora, o que a gente viu também nas imagens foi os líderes do Talibã voltando, né? Eles estavam presos, eles estavam fora do Afeganistão, o que aconteceu com eles? Eles ficaram em grande parte, Silvia, refugiados e escondidinhos ali na fronteira entre o Paquistão e o Afeganistão. Né? Um deles chegou a ser preso. Eu só peço para que você não me pergunte os nomes dele, porque são nomes... Não dá. Não. Sabe que eu preciso sempre dar uma olhadinha para dar uma olhada no nome. Porque hoje você considera os líderes que negociam, né? Os líderes que negociam, na verdade, são 3 importantes líderes, né? Você tem o Baradar, que é um nome um pouco mais fácil, né? Você tem o Abu Zada, né? E você tem o Haqqani. Um deles foi preso só. Um deles foi preso. Foi preso, inclusive, no Paquistão. Tá? Ele foi preso no Paquistão. Ele foi preso no Paquistão, mas ele foi solto. Ele foi preso em 2010, ele foi solto em 2018, se não me falha a memória. Mas ele foi solto porque o Catar pediu para ele ser solto. E como o Paquistão tem acordos de aceitar sempre um pedido dessa natureza com o Paquistão, então ele foi solto. Tá? Mas eles sempre viviam ali, e aí é que está uma situação interessante, né? Eles sempre viviam ali, sempre estavam em contato, certo? E com essa, entre aspas, esse esconderijo deles no Paquistão, eles conseguiam se rearticular. Então, um deles apenas foi preso. Um, inclusive, trabalhou, né? O Baradar, ele trabalhou, ele era uma espécie de juiz do sistema jurídico relacionado à Sharia, de 1996 a 2001, no Afeganistão. Então, eles tinham esses 3 líderes base, né, que serviam como base do Talibã, eles viviam ali escondidinhos na divisa do Paquistão com o Afeganistão. Agora, o governo deposto pelos extremistas poderia ter impedido o avanço do Talibã? O professor, e por que essa queda ela foi tão rápida? O Afeganistão, ele não conseguiu, enquanto os Estados Unidos estivessem lá, criar bases fortalecidas do seu próprio Estado, né? Então, o Afeganistão, por si só, jamais conseguiria conter esse avanço. Prova está que o avanço ocorreu. Quando os Estados Unidos saíram, ela foi rápida porque quem dava base de sustentação era o exército estadunidense. E, por outro lado, né, como eu disse anteriormente, o próprio Talibã, ele tem apoios internacionais. E o que dava sustentação para eles. Então, de uma certa forma, ele tinha armamento, ele tinha aparato, inclusive uma das grandes críticas do presidente americano Joe Biden, ele ter desdenhado, né? ele ter, não se sabe se de uma certa forma, porque não é possível um sistema de inteligência estadunidense tão preparado, tão aparamentado, tão equipado e tão capaz. Imagina se ele não teria alertado o presidente americano e falasse: olha, Biden, olha, esses estão fortalecidos, tome cuidado, será que é o momento de retirar as tropas? Então, assim, as tropas haviam sido anunciadas, de acordo com o que eu disse, com esse acordo de fevereiro de 2020, que o Trump havia assinado, não é? Só que o Biden ele acelerou essa retirada. E como já havia esse acordo com o Talibã, ele já sabia, eles vão sair a qualquer momento, e a hora que eles saírem, a gente invade. Foi rápido porque eles já tinham toda uma articulação, todo um aparato pronto, esse apoio de players internacionais, e sozinho o Afeganistão não conseguiria conter esse avanço de forma alguma. Realmente eu fiquei surpresa com a surpresa dos Estados Unidos, tem toda a razão. Eles, com todo esse sistema de inteligência, não conseguiram captar o quanto os terroristas, no caso chamados, né, o pessoal do Talibã, não estaria já preparado para dar esse bote, né, que agora não entra mais. E a pergunta que fica, só emendando aqui para você ficar à vontade para responder, é se esse grupo extremista não está se sentindo tão forte agora que pode começar aí a buscar uma expansão para os países vizinhos, né, professor? Sim, sim. Eu digo assim, não é que os Estados Unidos não identificou pelo seu serviço de inteligência. Eu creio que houve um desdém. Houve, assim, sabe, uma ação equivocada, né, da qual o presidente estadunidense não considerou o que o seu serviço de inteligência deve ter alertado. Certo? Agora, vamos pensar, esse grupo ele pode se espalhar do âmbito internacional? Não é da natureza do Talibã fazer isso.
O Talibã, ele quer tomar o poder do Afeganistão. É para isso que ele luta, é para isso que ele foi criado, é para isso que ele foi instituído. Mas a pergunta que fica é, por que uma Rússia apoia o bendito Talibã? Porque no sul da Rússia, você vai observar ali no sul da Rússia, você tem países que são países amigos da Rússia. Então você tem um Turcomenistão, um Cazaquistão, um Tajiquistão. Mas você tem um Estado Islâmico no Oriente Médio, e esse Estado Islâmico está desarticulado, está ali, entre aspas, retiramos ele da Síria, né? O Irã luta contra ele, mas é um grupo terrorista que também já experimentou, né, um elevado e alto nível de armamento. Então a Rússia tenta evitar esse avanço do Estado Islâmico. Por que uma China apoia o nosso bendito Talibã? Ele fala assim, olha, eu estou a fim de sentar e conversar. Primeiro porque tem interesses econômicos. A China está desenvolvendo a chamada nova Rota da Seda, e a rota em terra passa pelo Afeganistão. O Afeganistão não tem saída para o litoral, mas a rota em terra passa pelo Afeganistão por conta dos recursos minerais que eu adiantei anteriormente. E mais, a China ela tem regiões separatistas. Na região da porção noroeste da China, você tem uma área, você tem um território, que é o território do Xinjiang. Você tem os uigures que desejam a independência. Quem garante que esse bendito Talibã não vai armar, não vai... Né? O Irã tem medo também do Estado Islâmico. Então, assim, ele pensa na estruturação para o poder do Afeganistão, mas ele pode propagar outros grupos, né? Ou ele pode incentivar outros grupos a virem também tomar ações e atitudes para que eles possam, de uma certa forma, também expandir a sua área, também invadir territórios e também voltar a atuações terroristas no globo de uma forma geral. E aí, sem querer ser mais realista que o rei, né? Mas o Paquistão também tem bomba atômica, né? E o Afeganistão não tem saída para o mar. Quer dizer, aí você tem dois contextos de realidade que mexe muito com a geopolítica daquela região, né, professor? São fronteiras interessantíssimas do Afeganistão. Se você pegar ali um mapa, como você muito bem disse, não tem saída para o mar, mas você tem o Paquistão, que tem armamento atômico, você tem a Índia próxima, que tem armamento atômico, e que a Índia tem uma região de conflito com o Paquistão, que é a Caxemira. Você pega uma China que não está, né, também está ali próximo e também tem armamento atômico, e você tem o Irã, que está aí numa confusão danada com os Estados Unidos por conta do seu programa nuclear. O presidente Hassan Rouhani falou assim, não, eu vou continuar desenvolvendo o meu programa nuclear. É para fins energéticos, sim, mas existe a desconfiança porque eles não assinam o TNP, que é o Tratado de Não Proliferação de Armas Químicas, e a Rússia também é um player importante porque também tem armamento nuclear. E tudo isso, se você pensar, como você muito bem disse, nas fronteiras, está quem incrustado ali? O Afeganistão. Então, desdenhar da geopolítica do Afeganistão também seria, de uma certa forma, não é, uma atitude equivocada da geopolítica internacional. Professor, rapidinho, estamos quase no final do programa. O Afeganistão pode voltar a ser um berço de terroristas? Como eu disse, ocupado pelo Talibã, a gente vai dizer que, de fato, você tem um grupo extremista que é considerado pelo Ocidente um grupo terrorista. Mas berço para atrair outros grupos, não, porque ele vai comandar. Mas, né, então, como eu disse, para disseminar ou então reacender outras ações terroristas no mundo, isso é algo que, de fato, a geopolítica mundial tem que ficar atento. Agora, o fim do conflito afegão, professor, ele abre espaço para a influência chinesa na região também, não? Totalmente, porque, como eu disse, existe um interesse chinês. A China já, né, o presidente Xi Jinping, ele é um líder internacional. O Xi Jinping, ele é uma pessoa que ele tem uma aceitação pelo povo chinês, pelas transformações que ele promoveu na China, e esse é o grande projeto da China, que é a nova Rota da Seda. A nova Rota da Seda, ela tem duas importantes rotas, a rota marítima e tem a rota férrea, a rota terrestre. E o Afeganistão, ele faz parte dessa rota terrestre. A China tem interesses numa negociação econômica com o Afeganistão. E se a gente pegar os últimos posicionamentos da China, né, da própria Rússia, dos Estados Unidos, são grupos que vão tentando reacender e vão tentando ali tatear o seu espaço territorial como forma de poder.
né? Como já disse um grande líder mundial do passado, entre países não existe amizade, entre estados não existe amizade, existem interesses. E aí a China vai dizer o quê? Eu não quero nem saber. Tantos aqui, por exemplo, uma Síria já apoiou a Rússia já apoiou o seu ditador na Síria, os Estados Unidos já apoiou tantos governos ditatoriais, por que eu também não posso estender os meus tentáculos em estados que são questionados em nível mundo? Então isso eleva ainda mais essa tensão de animosidade entre essas grandes potências internacionais. Tá certo. Eu quero agradecer ao Eduardo pela participação, viu? Muito obrigada. Eu que agradeço, Silvia, eu que agradeço a Malu e sempre à disposição de vocês quando necessário. Obrigado. Obrigada, professor. E o Duas na Tri fica por aqui. Obrigada pela sua companhia e até o próximo programa. Tchau.